noite estamos aqui, amados, para mais uma ministração da palavra poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido neste momento a estarmos fazendo uma leitura inicial na palavra, no livro de Filipenses, na verdade, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos estar fazendo essa leitura inicial do versículo 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 5. Se você tiver uma Bíblia em mãos, que você possa acompanhar a leitura, ou então você possa apenas ouvir que estaremos fazendo a leitura em Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 5, para o louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido neste momento a estarmos fazendo uma oração, estarmos apresentando este trabalho nas mãos do Senhor, porque sem o Senhor Jesus, Ele mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Então, meu amado, minha amada, para ministrar esta palavra, para ter uma compreensão daquilo que Ele quer falar conosco, falar ao nosso coração, precisamos da presença do Deus Todo-Poderoso. Precisamos do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos da presença, da unção do Senhor Jesus neste lugar. E por isso, precisamos levantar um clamor e pedir ao Senhor: Senhor Jesus, venha tomar parte deste trabalho para a Tua glória. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, levantamos este clamor a Ti, ó Deus, porque, ó Pai, nós cremos, Senhor, que precisamos da Tua unção, nós cremos, ó Pai, que precisamos da Tua presença, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, toma este trabalho nas Tuas mãos, ó Pai, te peço, ó Deus, venha, Senhor Deus, com o mover do Espírito Santo sobre este lugar. Sim, ó Pai, que o Teu propósito, ó Pai, se cumpra nesta noite, ó Pai, segundo, Deus, a Tua boa vontade, para que possamos, ó Pai, ter uma compreensão da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é viva, é pura, é eficaz, ó Pai, e a Tua palavra, Senhor Deus, penetra até a divisão da alma e do Espírito, Senhor Deus, e a Tua palavra, Senhor, nos revivifica, nos restaura, Pai, e nos, ó Pai, nos faz ver, ó Deus, até onde, Senhor Deus, precisamos de Ti, porque, ó Pai, nós precisamos da Tua presença, ó Deus, e eu te peço, ó Pai, toma este trabalho nas Tuas mãos para a Tua glória. É o que eu oro, ó Pai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esta carta Paulo escreveu aos Filipenses. Logicamente é uma carta endereçada a uma igreja estabelecida numa cidade chamada Filipos, na região da Macedônia. Mas como que esta igreja ela foi estabelecida em Filipos? Por quê? Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele tem uma visão de um varão da Macedônia e pede, esse varão pede, né? Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16. Então, a partir daquela visão, Paulo estava naquele momento, quando ele teve essa visão do varão da Macedônia, ele estava pedindo uma direção a Deus, e é algo fundamental. Tudo que formos fazer, precisamos estar debaixo da direção de Deus. Tudo, desde o nosso levantar até o nosso deitar, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso local de trabalho, tudo precisamos estar debaixo da direção de Deus. Por mais simples que possa parecer, qualquer decisão que você tenha que tomar, você precisa estar sempre debaixo de uma direção de Deus. E Paulo, ele tinha essa noção que ele precisava de algo de Deus, que Deus orientasse a ele. E através desta oração ele tem esta visão do varão da Macedônia que pede: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo se dirigiu à região da Macedônia, e durante esse percurso ele vem de encontro a uma mulher que tinha um espírito de adivinhação.
Então, vamos ver isso em Atos capítulo 16. Se você analisar, pegar esse livro de Atos capítulo 16, você vai ver isso registrado. Enquanto Paulo está passando ali naquela região de Filipos ali, acompanha uma mulher com espírito de adivinhação. Então, você que tem hábito de consultar adivinhos por aí, fique sabendo que isso não é de Deus. Você está consultando espíritos de adivinhação que tem por aí, pode ter certeza, você está dando brecha para o inimigo para bagunçar a tua vida. E isso não está na direção de Deus. Eu posso te garantir isso. Isso não faz parte da obra de Deus. É obra maligna. E aquela mulher perseguindo Paulo e Silas ali na região da Macedônia, naquela região de Filipos, e Paulo fica perturbado, ele se dirige ao Espírito. Ele fala ao Espírito, não fala com a moça, que a moça estava possuída por um espírito maligno. E Paulo fala ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno que saias dela. E na hora, mesma hora, o Espírito saiu. E diz a palavra que os donos daquela mulher, que era escravizada por aquele espírito maligno, o espírito de adivinhação, levaram uma acusação aos magistrados daquela região, dizendo: estes homens estão nos ensinando modos, atitudes que não nos é lícito receber nem praticar. E os magistrados daquela cidade, as autoridades, pegaram Paulo e Silas e lançaram-eles na prisão. Antes de lançarem na prisão, mandaram que fossem açoitados de forma injusta, sem julgamento, sem nada. Mas de qualquer forma, Paulo e Silas foram lançados numa prisão. E a partir dali, daquele momento em que Paulo e Silas foram lançados na prisão, houve um mover de Deus para que a igreja de Filipos fosse estabelecida. Então, muitas das vezes, por mais estranho que pareça, quando pedimos direção a Deus de algo, e às vezes esse algo não nos parece muito, às vezes nos dá assim a impressão de que aquela direção que Deus está nos dando, não temos assim discernimento suficiente para saber como que aquilo ali vai terminar. Mas é por isso que nos movemos pela fé. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, diz que andamos por fé e não por vista. E a nossa fé está baseada no caráter de Deus, que é um Deus que tudo que Ele faz, que Ele nos ordena, nos direciona, tudo que Ele nos ordena sempre será para o nosso bem. Nunca será para nos maltratar, para nos prejudicar. Sempre será para o nosso próprio bem. E a nossa fé está baseada nisso, num Deus Todo-Poderoso que nos ama e que é o melhor para cada um de nós, não somente para mim, para você, mas também para os nossos familiares, para os nossos amigos. Por quê? Não há nada mais importante na vida do ser humano do que a própria salvação, a salvação da sua alma, a salvação que você tenha acesso à vida eterna, esteja eternamente com Deus Pai Todo-Poderoso na glória, no céu. E é isso que importa para mim e para você. Alcançamos essa salvação, mas é uma luta, é uma batalha, mas precisamos sim estar sempre com esse objetivo no nosso coração. Então, Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, fala que Paulo e Silas estavam ali na prisão, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, açoitados, acorrentados, de uma forma injusta. Todos os elementos necessários para que uma pessoa, em uma condição natural, viesse a ter uma profunda depressão. Acusado injustamente, preso injustamente, sem julgamento, sem nada, não fizeram nada de errado, estavam presos ali. Mas nos diz a palavra que eles oravam e cantavam louvores a Deus, cantavam hinos a Deus. Por quê? Eram homens cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Porque eles sabiam que não havia nada que pudesse acontecer contra eles, que viessem a tirar eles do propósito de Deus na vida deles. Assim, tudo que vier a acontecer comigo e com você, se estivermos andando na presença de Deus, tudo que vier a acontecer vai contribuir para melhor proveito da nossa vida, para melhor proveito, para que o propósito de Deus se cumpra.
E é isso que é importante, é para isso que devemos olhar, não apenas olhar para o nosso próprio desejo egoísta, daquilo que queremos que aconteça conosco, mas o que mais importa para nós é o propósito de Deus, é que eu e você sejamos salvos, eu e você possamos alcançar os nossos familiares, possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso fundamento e essa é a razão da nossa existência. Amém? E diz a palavra no versículo 26, Atos 16, 26, de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E nesse momento o carcereiro viu que todas as portas da prisão estavam abertas e ele tentou tirar a espada de si mesmo e quis matar-se, diz a palavra. Ele achou que os presos tinham fugido. Por que o carcereiro teve essa intenção de cometer suicídio? Porque os presos eram responsabilidade dele. E se algum preso fugisse, ele tinha que pagar com a própria vida. Então ele pensou, já que os presos fugiram, eu vou tirar minha própria vida, porque não tem mais jeito, não tem mais solução para mim. Entretanto, o pensamento dele estava errado, porque nenhum preso havia fugido. E Paulo, ele, sabendo disso, de alguma forma, talvez por revelação de Deus, não sabemos se Paulo estava próximo do carcereiro ou não, mas eu creio que por uma atitude da parte de Deus, levando uma palavra de conhecimento a Paulo, de que o carcereiro iria fazer, Paulo fala para ele, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Imagina a alegria daquele homem quando ele ouviu essa palavra, quando ele achava que tudo estava perdido, assim como também, talvez você esteja vendo essa palavra, assistindo essa palavra, essa ministração, e você acha que não tem mais jeito, não tem solução mais para você, seja lá o que você estiver passando, mas o Deus Todo-Poderoso está entrando com intervenção na tua vida, para resolver a tua situação. Mas Ele vai resolver a tua situação por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida, para alegrar o teu coração, para Ele mostrar para você o quanto que Ele te ama. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós, mostrar o amor dEle, através da pessoa de Jesus, através do mover do Espírito Santo, através do mover daqueles que se dispõem ao Senhor Jesus para fazer a obra. E aquele homem, aquele carcereiro que estava já praticamente com a espada ali, encostada ali na barriga, no ventre, eu não sei onde, mas quando ele ouve a voz de Paulo, a voz do homem de Deus, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, o coração dele se encheu de alegria. É isso que Deus quer fazer com o teu coração, te encher de alegria. Não de tristeza, mas de alegria. Alegria do poder de Deus, da presença de Deus. Alegria de saber que tem um Jesus que morreu por mim, por você, que fez algo que nenhum de nós poderia fazer. Ninguém poderia fazer por você, nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém. Só Jesus. E Jesus fez, morreu na cruz, não morreu e pura e simplesmente por nada, morreu sim para a salvação de toda a humanidade, pura sim, pura e automática? Não. Salvação como? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos, sim, mas são todos que creem nele? Não. Então, se não há fé em Jesus, se não crê em Jesus, não tem salvação, não tem vida eterna. E Paulo, naquele momento ali, quando ele fala para o carcereiro, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, o que é que o carcereiro fala? Diz a palavra no versículo 29. E o carcereiro pediu luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Ele pediu luz. É a luz da palavra de Deus, é a luz da pregação da palavra que vai te trazer entendimento e vai te mostrar como que você vai ser salvo. Não vai ser porque um ou outro falou, mas porque a palavra de Deus deixa bem claro, não há salvação através de nenhum outro, a não ser através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus. E o carcereiro pediu luz. Então, quando você não estiver entendendo a palavra de Deus, peça a Deus, Senhor, me dá luz, me dá entendimento, me esclarece isso que está aqui, porque eu quero ser salvo, eu quero estar contigo para todo sempre, aleluia. Eu quero estar na tua presença gloriosa, Senhor, eu quero estar louvando a ti, ó Pai. Então peça luz, peça entendimento, e Deus vai abrir seu coração.
Assim como também o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse a pregação de Paulo. A conversão de Lídia também em Atos capítulo 16 fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E diz a palavra que o Espírito Santo abriu o coração dela para que ela ouvisse a pregação de Paulo. Cada um tem uma conversão diferente. Lídia, ela teve o coração aberto de uma forma sublime, de uma forma tranquila. Já esse carcereiro não. Pela dureza talvez do coração dele, talvez pelo trabalho que ele vinha exercendo, vigiar presos, sabe, sempre temente ali com medo de que alguém fugisse, de que ele viesse ser punido por um motivo ou outro. Ele estava sempre preocupado, ele estava sempre ali atemorizado, estava sempre ali em conflito na própria alma. Então, o que Deus fez? Deus considerou necessário enviar um terremoto para que fosse sacudido os alicerces da prisão, mas também da prisão que o próprio carcereiro estava preso. O carcereiro estava preso nos seus medos, nas suas dúvidas, nos seus temores. O carcereiro estava preso numa vida totalmente errada, longe de Deus. E aqueles homens ali, Paulo e Silas, foram um canal de muita bênção para aquele carcereiro, porque aquele carcereiro se converteu. E depois que ele viu ali Paulo e Silas na prisão ali, juntamente com todos os presos, ninguém havia fugido, ele olhou e perguntou para Paulo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E diz a palavra que a pregação foi ministrada, a palavra foi pregada a todos que estavam na casa. Então Paulo ele libera uma palavra profética: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. De forma automática, não. Foi necessário os membros da casa dele também ouvirem a pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem como a pessoa se converter se não ouvir uma pregação, se não ouvir uma ministração, se não ouvir a necessidade de conversão, de entregar a vida para Jesus. E esse homem ouviu a pregação, a ministração, não somente ele, mas também a família dele, e todos se converteram. E diz a palavra no versículo 33, tomando consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele ouviu a pregação, cuidou de Paulo, aliviou ali as dores, os ferimentos de Paulo, dos açoites, e aquele carcereiro foi batizado, e todos da família dele. No versículo 34 diz: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aquele homem, ele tinha tristeza de coração, ele não tinha alegria de viver, ele não tinha razão de estar ali. Ele muitas das vezes olhava para si mesmo: meu Deus, mas isso não é vida. Eu fico aqui todo dia, olhando, procurando uma razão da minha existência. O que eu estou fazendo aqui? Mas quando ele teve encontro com Paulo e Silas, e através de Paulo e Silas, ele ouviu a pregação da palavra, ele teve encontro com Jesus. E a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele entendeu que ele precisava de salvação. E naquele momento, ele pôde compreender o quanto Deus amava aquele homem, o quanto Deus amava a família dele. Por isso Deus enviou aquele terremoto para que sacudisse ali os alicerces do coração dele, para que através da pregação da palavra ele pudesse compreender a necessidade de entregar a vida para Jesus. Então, meu amado, minha amada, se você não fez isso ainda, entregue a vida para Jesus, permita Jesus fazer a obra que ele tem para fazer na sua vida. E você vai ver as maravilhas que ele vai fazer na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Ele vai fazer através de você. Aquele homem, ele achava que para ele não tinha mais
solução. Ele achava que para ele não tinha mais jeito. Quando ele viu ali, houve ali aquele terremoto, ele viu as portas dos cárceres ali abertas, ele tirou uma conclusão precipitada. Então também não tire conclusão precipitada a respeito da sua própria vida, a respeito de nenhuma situação. Deus, ele quer uma aproximação contigo. Deus quer intervir na tua vida. Deus, ele quer uma aproximação contigo, mas isso só é possível através do nome de Jesus. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus, porque diz a palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E diz a palavra em 2 Coríntios no capítulo 5, que Deus, ele reconciliou o mundo através de Jesus. Então, não temos como nos aproximarmos de Deus que não seja através do nome de Jesus, através da fé em Jesus. Em Filipenses, também no capítulo 4, diz assim, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É isso que Deus quer para mim e para você. Que você tenha paz no seu coração, que você seja guardado de todo mal, que você possa viver e presenciar o amor de Deus, porque o que Ele tem para mim e para você é muito glorioso e nem se compara com essas coisas desta vida terrena, porque o nosso futuro não está aqui, o nosso futuro está no céu, está na glória, o nosso futuro está lá, para que estejamos sempre na presença de Deus, para que estejamos sempre com Ele, para que estejamos sempre em paz. Mas para isso temos uma caminhada a prosseguir, temos uma decisão a tomar, precisamos estar constantemente andando na presença de Deus, mas para isso precisamos estar com a nossa vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Se você não fez isso hoje, até hoje, você possa fazer agora, entregar a sua vida a Jesus e procure uma igreja evangélica, uma igreja que seja séria, uma igreja que seja realmente autêntica, que ministre a palavra e que você conheça alguém para que possa te acompanhar na igreja, nessa caminhada cristã. Amém? Essa palavra que eu deixo para você, meu amado, minha amada, eu te agradeço muitíssimo pela atenção e que essa palavra ministrada possa ter falado no teu coração e que possa trazer um despertamento para você também, para que você busque a tua própria salvação. E Paulo falou para Timóteo, pregando a palavra salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, meu amado, minha amada, se você não se decidiu ainda, decida-se em ficar com Jesus para que você tenha uma vida eterna de paz, de amor, de tranquilidade na presença do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade neste momento e vamos estar orando e encerrando esta ministração para o louvor e glória do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Podemos, ó Pai, sentir a Tua presença, a Tua unção neste lugar, Senhor Deus, e o mover do Teu Espírito sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor esteja visitando aqueles, ó Pai, que estiverem ouvindo, ó Deus, a ministração desta palavra, que o Senhor esteja movendo os corações, que o Senhor esteja falando a cada um de nós, Senhor, para a Tua glória, ó Pai. É o que eu oro, ó Pai, eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. E agradeço a atenção de todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.